Olá, pupilos e pupilas, como estão todos nesse tempo aí de isolamento social em plena pandemia? Espero encontrá-los todos bem. Aqui tá tudo indo tranquilamente, até tranquilo demais, no entanto, com muito trabalho. Seguimos aí com a nossa agenda, com o nosso plano de trabalho, por isso aproveito o ensejo para me desculpar pela ausência nessas últimas semanas. Gravar vídeo toma muito tempo. Você grava o vídeo, depois você edita o vídeo, depois você faz o upload do vídeo. Isso toma muito tempo e nessas últimas semanas eu não tive esse tempo disponível por conta da nossa agenda de trabalho. Então hoje eu estou trazendo o vídeo do capítulo 6 da História da Riqueza do Homem, onde paramos. Não sei se vocês já adquiriram esse livro. Alguns alunos me disseram que encontraram ele disponível para download, disponível em PDF para download. Eu não procurei, então eu não posso afirmar para vocês se realmente tem esse documento disponível para download. Eu tenho essa edição, a 22ª edição, e tenho a de 1994, 95, se eu não me engano. Eu estou gostando muito dessa. Eu prefiro material físico, porque eu gosto de sublinhar, eu gosto de fazer as anotações, então eu prefiro material físico. Se vocês puderem adquirir, ou se não, baixem. Eu acho importante vocês seguirem com a leitura, é melhor para a compreensão de vocês. Além de assistir essas resenhas, essas leituras dinâmicas aqui no canal, eu acho interessante vocês lerem também o texto. É uma leitura muito gostosa, flui de forma muito tranquila. Então, o capítulo 6, eu fiz um mapa mental. Quando eu estou lendo um material, estou lendo um livro, eu vou fazendo um mapa mental, né? Em forma de fluxo contínuo, em forma de processo, em forma de hierarquia, em forma de lista. E aí eu transcrevi, repassei esses mapas mentais que eu faço escrevendo, eu repassei aqui numa apresentação em PowerPoint para vocês entenderem aqui como que eu fui construindo essa linha de raciocínio, para não esquecer o capítulo anterior, né? Para ir lembrando o capítulo anterior e como que o capítulo anterior chegou ao capítulo atual. Deixa eu mostrar aqui para vocês qual que é esse material que eu fiz quando eu estava lendo. Vocês se lembram que lá no capítulo 5, nós estávamos falando, vamos voltar lá no capítulo 5, tá aí o vídeo do capítulo 5. O camponês rompe amarras. Então, os camponeses, eles começam a ir para a cidade. Vocês se lembram disso? Eles agora deixam ali aquela produção. Muitos deles, olha, é importante frisar que não são todos esses os camponeses daquele momento que puderam, né, ali no final da Idade Média, romper com o senhor feudal e ir para a cidade. Muitos deles romperam com aquele acordo que eles tinham de arrendamento, fizeram novos acordos de arrendamento, eles possuíam posse da terra, eles possuíam direitos sobre o que produziam, muitos continuaram ali com os novos acordos de arrendamento. No entanto, aqueles que não fizeram acordo, em que o senhor feudal esteve ali irredutível, se manteve irredutível, olha, não vai ter acordo, teve a opção de ir para a cidade. Vocês se lembram que eu falei que na sociedade medieval, eles produziam tudo o que eles precisavam? Se eles precisavam de uma roupa, eles produziam. O vinho acabava, eles produziam o próprio vinho. O pão, eles produziam o próprio pão, o próprio queijo, os próprios móveis, os próprios utensílios domésticos, né? Pratos, copos, panelas. Então, tudo o que eles precisavam,
eles mesmos produziam. Então, eles tinham um outro saber, uma outra habilidade, além da agricultura, que era o do artesanato, da fabricação dos seus produtos. Então, quando ele vai para a cidade, ele rompe as amarras com o senhor feudal e vai para a cidade, ele vai produzir aquilo que ele já produzia e vai comercializar a sua produção. Então, agora ele vai produzir para ele, consumir para consumo próprio e também para comercializar. Então, tem o surgimento do comércio, vocês se lembram disso, e das cidades, e também o mercado. Agora nós temos o mercado e com esse camponês que saiu lá do campo. Então, nós temos aí a origem dos primeiros artesãos. Olha só esse processo aqui, eu fiz em forma de processo para a gente entender. Surgem as cidades, graças ao comércio. Muitos camponeses que romperam aqueles acordos, de muita opressão e de muita exploração com o senhor feudal, ele vai para a cidade, ele vai produzir, continuar produzindo aquilo que ele já produzia lá no seu feudo. Ele vai comercializar esses produtos. Esses produtos que ele comercializa ali é exposto nas suas lojas, nas primeiras lojas. O que eles vendem lá? Eles vendem produtos alimentícios, os utensílios domésticos, as roupas. Então, nós temos aí os primeiros artesãos, açougueiros, padeiros, alfaiates. E qual que era o espaço para eles trabalhar, para eles produzirem ali o que eles precisavam para consumir e para comercializar? O espaço era muito pequeno, não era necessário muito capital para fazer isso. Qualquer espaço que eles conseguiam na cidade já era o suficiente para eles produzirem ali o seu produto para comercializar. E naquele mesmo espaço, eles também vendiam aquilo que era produzido. E quem trabalhava com o artesão? O artesão fazia tudo sozinho? Não, ele tinha um ajudante, que era o aprendiz, que era conhecido como aprendiz. Esses aprendizes, eles iam viver, eles iam viver como mestre artesão muito cedo, ainda muito criança, eles iam adquirir uma profissão. Então, existia um acordo entre o mestre artesão e a família dos aprendizes. O artesão ia levar esse aprendiz para viver com ele e ele ali ia ensinar tudo o que sabia. Se ele era um alfaiate, ele ia ensinar todo o processo de alfaiataria. Se ele era um padeiro, ele ia ensinar todo esse processo de panificação, de fermentação, de produção do pão, enfim. Então, ele ia morar ali com o mestre artesão, ele ia ter moradia, ele ia ter alimentação, ele ia ter aqueles objetos básicos para sua sobrevivência, em troca dele aprender e trabalhar e prestar auxílio e prestar ajuda ali ao mestre. Esse processo de aprendizagem, ele podia demorar de 1 a 12 anos. Ia depender muito do que ele estava aprendendo. Se era fazer pão, o processo era menos demorado. Se era para fazer roupa, esse processo era um pouco mais demorado. Então, depende. Se é para construir móveis, carpintaria, marcenaria, era ainda mais demorado. Então, dependia muito da produção, do que era produzido, do que eles estavam aprendendo. Então, dependia muito. Depois que passava esse processo, ele estava, ok, você é um cara que sabe muito, você aprendeu bastante, você está tão bom quanto eu. Esse é o artesão falando como aprendiz. Tão bom quanto eu. Se o aprendiz tivesse juntado uma graninha, eu tenho capital, eu vou abrir minha própria oficina e minha própria loja. No entanto, naquele tempo, eles ganhavam uma miséria, eles ganhavam muito pouco, então quase sempre eles não tinham. Apesar de ser preciso pouquíssimo capital para abrir sua oficina, eles não tinham. Então, muitos deles continuavam trabalhando como mestre artesão, só que agora com outra função, como jornaleiro. Então, ele
não era mais aprendiz, ele já sabia o ofício, ele estava ali para produzir também e ele ia ganhar em troca um salário melhor, um salário maior. Então ele passava por esse processo, primeiro de aprendiz, depois jornaleiro, ali como artesão também, só que subordinado ao mestre, e artesão. Ele passava por esse processo. Era muito comum que depois de aprendiz, depois que terminasse esse processo de aprendizagem, ao invés dele pular de aprendiz para artesão, era muito comum que ele passasse pelo processo de jornaleiro, porque ele ia ganhar um pouquinho mais, esse dinheiro que ele ia ganhar mais, ele ia juntar para abrir a sua própria oficina e a sua própria loja. Então, esse era o processo para se chegar a um artesão. Não era fácil, não era rápido, era um pouco demorado. Então, essa nova fase da organização industrial, olha só, isso aí está começando a indústria. Isso é bem rudimentar, é bem no começo, era artesanato, né? O que eles faziam era uma forma bem rudimentar, sem o uso de muitos equipamentos, sem o uso de muitas máquinas, era tudo muito manual. Então, isso aí era bem o início, é a primeira fase da organização industrial. Está começando a se pensar aí nesse processo que vai levar à indústria. Então, se antes era produção para o consumo dos feudos, agora eles produzem para vender no comércio, eles se tornam profissionais. Para produzir, eles precisam de mais matéria-prima, de mais ferramenta e de força de trabalho. Ele sozinho, ele não consegue, ele precisa de subordinados, de empregados. Com pouca matéria-prima, eles produzem muito pouco, então eles precisam de mais matéria-prima. Aí nós temos uma nova relação entre sociedade, natureza e indivíduo. Nós temos a exploração do homem, da matéria-prima, da natureza para a produção de bens manufaturados, e nós temos a nova relação indivíduo-indivíduo, que é o patrão e o empregado. Antes, ali no início desse processo, os jovens aprendizes, eles vivem ali com os artesãos, comem a mesma comida, dormem na mesma casa, conversam sobre os mesmos assuntos, leem as mesmas notícias, muitos deles nem sabiam ler, então confiavam no que era transmitido ali pelos artesãos e pelos seus mestres. Então, a aproximação entre empregado e patrão era muito grande, né? Não tinha essa distância que se tem hoje, era muito próximo. Mas à medida em que esse processo foi crescendo, ele foi gerando mais dinheiro, mais lucro, mais o patrão e o empregado ia se afastando. Mas ia criando essa nova relação entre os indivíduos, empregado e patrão. E essa necessidade aí de exploração da força do trabalho do outro. Então, quando, bem no início, quando o aprendiz passa para jornaleiro, quando o jornaleiro ele começa a juntar dinheiro para poder abrir a sua própria oficina, conforme vai avançando esse processo de fabricação, de renda, de dinheiro, de lucro, conforme isso vai aumentando, vai se distanciando um empregado e o patrão, eles vão vivendo vidas distintas e vai tornando cada vez mais difícil para aquele empregado abrir a sua própria oficina, a sua própria loja. Então, nós temos aí o início de uma nova organização industrial marcado pela nova relação sociedade-natureza e sociedade e indivíduo e indivíduo. Então, nós temos esse processo aí sendo marcado desde o início, com a desigualdade. Os comerciantes, eles faziam as suas associações, né? Tinha associações dos comerciantes, tinha associações dos artesãos, tinha associações dos empregados. E que deu origem às grandes corporações. Foram essas pequenas associações que deram origem às corporações.
Qual que era o objetivo dessas associações? Era se protegerem, protegerem ali os comerciantes, os artesãos, evitar ali criar um certo monopólio, evitar que outros comerciantes, outros artesãos vindos de fora, estrangeiros, viessem ali ocupar esse espaço que era ocupado por eles. Por exemplo, eu sou uma comerciante de Parma, na Itália. Então, eu só posso vender em Parma, na Itália. E não pode vir, por exemplo, um comerciante de Veneza, na Itália, porque a associação me protege, eu tenho esse direito, foram criadas até leis por eles. Se vocês lerem lá o livro vocês vão observar, tinham estatutos que protegiam esses artesãos, esses comerciantes. Lá na página 43, o estatuto datado de 1346, lá em Londres, na Inglaterra, dizia assim: se qualquer pessoa, dito ofício, sofrer de pobreza pela idade, porque não possa trabalhar, terá toda semana 7 dinheiros para o seu sustento. Nenhum estrangeiro trabalhará no dito ofício. Ninguém tomará o aprendiz de outrem para o seu trabalho durante o aprendizado, a menos que seja com a permissão do seu mestre. Então, eles vão criando um certo monopólio ali para se fortalecerem, para se protegerem. Quando o capítulo diz nenhum estrangeiro trabalhará, é isso. Se eu moro em Parma, eu sou comerciante de Parma, só eu posso comercializar os meus produtos em Parma. Se vier alguém de Veneza, o estatuto me protege, as leis me protegem os comerciantes de Parma, e esse veneziano ele será preso se ele não puder pagar a fiança, vai recorrer aos seus familiares, e assim se resolvia ali aquelas questões. Olha só, veja o que é mais interessante, o que eu estava dizendo sobre estrangeiro. Mas você falou, você é de Parma e o outro é de Veneza. Ambos são italianos, então eles têm a mesma nacionalidade. Não, naquela época isso não existia, essa ideia de Estado-nação, de patriotismo, de nacionalismo, isso não existia. Você poderia estar no mesmo território, governado pelo mesmo monarca, no entanto, você era considerado estrangeiro, porque você não estava nos limites daquele território, daquela cidade que antes ali era um burgo. Olha só como era muito os territórios eram muito pequenos desse ponto de vista das associações. Se você era do mesmo país, isso não existia, essa questão de país, de Estado-nação, de nacionalidade. O que existiam eram esses territórios bem pequenos e muito, muito bem delimitados. Então, era isso. Os artesãos também tinham suas associações, e logo depois, conforme aumentava a questão da opressão e da exploração dos empregados, dos aprendizes, jornaleiros, começaram a nascer as associações dos empregados também, que ali buscavam pelos seus direitos, melhores condições de trabalho, melhores remuneração. É o que deu origem aos sindicatos da atualidade. Então, as corporações, o que eram as corporações? As corporações, elas se preocupavam com o bem-estar dos seus membros, que eram comerciantes e artesãos. Tomava conta dos membros que estavam em dificuldades. Era ali uma rede de fraternidade e não de concorrência. Era uma ajuda mútua. Em uma das páginas, eu não me lembro qual, acredito que seja aqui. Não, é a da 43 mesmo. Se um padeiro tivesse um acordo com a igreja de fornecer 100 pães por dia, e esse padeiro ficou doente e não pudesse cumprir com esse acordo, um outro padeiro que participava dessa mesma corporação, dessa mesma associação, deveria cumprir ali o acordo firmado com o seu colega.
né, com o acordo do seu colega com a igreja. Então era a ideia era de fraternidade. Aquele padeiro não é o meu concorrente, aquele padeiro é o meu colega, é o meu irmão, ele precisa da minha ajuda. E assim, o comércio só vai crescer se houver essa ajuda mútua, esse respeito entre pessoas com a mesma profissão. Repetindo aí, não se admitiam estrangeiros. Lembre-se, não existia a ideia de Estado-nação, de nacionalidade. Se eu sou comerciante de Parma, não se admite dentro de Parma um comerciante veneziano. Era assim que acontecia. Os produtos, eles tinham preços justos, calculado à base real do custo. Matéria-prima, tempo de trabalho, calculou ali em cima disso que foi gasto. E o São Tomás de Aquino, que eu falei em um dos vídeos anteriores, ele estava ali fazendo leis e pregando sobre isso, sobre a importância e sobre como era bem visto pela igreja aqueles comerciantes que se cobravam preços justos, não se pensava nesses lucros exorbitantes. Hoje em dia a gente pega um produto aí, vamos pegar um exemplo da carne. Você pega a carne, você vai comprar 1 quilo de carne, dependendo do bairro onde você comprar, ela está 120% maior do que um outro bairro, né? Porque esse bairro é nobre, as pessoas têm maior poder aquisitivo para pagar essa carne. Então, naquela época isso não existia, independente de quem fosse comprar de você. Se era rico, se era pobre, se era miserável, ia comprar com preço justo. Não existia essa ideia do preço de mercado que existe hoje. Na medida que acontece o desenvolvimento do mercado, os preços começam a ser calculados de acordo com esse mercado. Ou seja, quando tem muito produto à revelia, os preços caíam. Quando começava a faltar aquele produto no mercado, os preços subiam. Por exemplo, o vinho. Ele dá muito exemplo do vinho aqui. O Léo Huberman exemplifica muito com a ideia do vinho. Porque dependendo da estação do ano, as vinhas elas se deterioravam, elas perdiam a sua qualidade. Então, em determinada estação do ano, eles ficavam com pouco vinho, eles tinham pouquíssimo fruto para desenvolver ali, para produzir o vinho. Então, o preço subia, o preço aumentava demais. Aí, conforme desenvolvia o mercado, conforme aumentava o número de comerciantes, o número de artesão de um determinado produto, aumentava também o preço, e aí surge o preço do mercado, que é o preço que deram origem aí à economia atual. Então, aí nós temos aí, as novas forças econômicas que são resultados de todo esse processo que a gente está falando desde o primeiro capítulo. A gente tem essas novas forças econômicas, nós temos a ampliação do mercado, o preço de mercado que vai subir conforme a escassez de determinado produto, alto preço por grupos desejosos de maiores lucros, aí a gente vai ter os empresários, nós vamos ter a figura do empresário aí, a figura daquele cara rico que quer muito lucro, que quer lucro a todo custo, e aí o preço do mercado. Então, aí vai dar origem aí do que nós conhecemos atualmente do preço do mercado, oferta e procura. O que é o preço do mercado, gente? Oferta e procura. Você tem muita procura de um determinado produto, aquele produto vai subir. Vamos pegar... vocês querem um exemplo atual, bem quentinho? O álcool gel. Agora, nesse tempo de pandemia, essa necessidade de usar o álcool gel, o que aconteceu? Aumentou a procura por esse produto. O álcool gel que você comprava na farmácia por R$7, R$8, passou a custar R$21 em alguns lugares. Eu ouvi casos de álcool gel custando R$27.
Por quê? Porque aumentou a procura. Então, com o aumento da procura, modifica-se esse conceito de preço, o preço passa a ser preço de mercado, e tudo isso, todo esse processo, essas novas forças econômicas, ela modifica completamente a organização daquelas corporações, daquelas associações que viraram corporações. Agora, esse negócio de ficar protegendo o coleguinha de profissão, não tem mais isso, não. Né? Agora, a gente tem que pensar no nosso lucro, no que a gente está produzindo e dar mais valor aí ao que a gente produz. Então, vai ter o colapso das corporações. Aquela fraternidade que existia acaba. Aumenta a distância ainda mais entre mestre e aprendiz, nós temos uma nova relação aí, trabalhador-empregado, e a ascensão desse aprendiz, desse jornaleiro, fica ainda mais difícil. Se tornar chefe fica ainda mais difícil. E essas novas forças econômicas, o colapso da corporação e essa necessidade desenfreada por maior lucro, dá origem à aristocracia. A aristocracia das cidades, que vai dar origem muito em breve à burguesia. Quanto mais dinheiro, antes vocês se lembram que quem tinha mais terra era mais rico, agora é quem tem mais dinheiro. Quanto mais dinheiro, mais rico é. Então, ali, eles, para ser aristocrata na época, precisava de riqueza, de muito dinheiro e de sabedoria, porque eles entendiam que a pessoa ficava rica porque era inteligente, porque era sábia. Então, nasce aí a aristocracia das cidades. Em meio a tudo isso, quem que vai trabalhar mais? O empregado, o aprendiz, o jornaleiro. Ele não tem capital. O que ele tem? Ele só tem sua força de trabalho. A única coisa que ele tem para oferecer nesse mercado, nessa realidade que está mudando, essa nova organização econômica, a única coisa que ele tem é o quê? A sua força de trabalho. E eles são explorados, ganham muito pouco, péssimas condições, porque quanto menor o salário que o empresário pagar para ele, que o artesão, o comerciante, o mercador pagar para ele, quanto menor o salário, maior vai ser o lucro, maior vai ser a renda do empresário, mais rico ele vai ficar. Quanto mais tempo esse empregado ficar lá dentro da oficina trabalhando, se ele ficar 12 horas, mais produto ele vai produzir, mais dinheiro o empresário vai ganhar. Então, aí surge a associação dos empregados, aí que dá origem às corporações de empregados, que deu origem aí aos sindicatos modernos. Eles vão lutar por melhores salários e melhores condições de trabalho, porque eles estavam vivendo ali em regime análogo à escravidão. E aí surge a lei dos trabalhadores, não foi assim, os governantes são tão bonzinhos, vamos fazer essa lei dos trabalhadores. Não, a lei dos trabalhadores, ela foi originada com muita luta. Greves, motins, muitos trabalhadores morreram, muitos trabalhadores foram presos. Essa lei dos trabalhadores quase sempre não eram cumpridas pelo empregador. E aí começa a haver a luta de classes. Aí começa a existir, aí começa a figura do proletariado e do patrão. As lutas de classe o patrão quer pagar menos, um proletário precisa ganhar melhor, porque os preços de mercado é diferente daquele preço justo, ele precisa ganhar melhor para ele comprar esses produtos. Aí o que acontece? O proletário, aquele cara que trabalha tanto, ele não consegue consumir aquilo que ele produz. E aí a gente pode pensar nisso na atualidade. Vocês já pararam para pensar quantas pessoas que trabalham numa fábrica da Zara, né, que produz ali a roupa da Zara, consegue se vestir com aquela roupa da Zara? É muito raro, porque eles ganham um salário mínimo e uma
uma calça na Zara custa R$300. Então vai aí parte do que poderia ser uma contribuição para a sua sobrevivência na vida doméstica, né? Então, aí que começa, aí que se origina a ideia de luta de classe. O proletariado começa a lutar por seus direitos, por melhor salário, para poder consumir aquilo que ele mesmo produz, né? O padeiro, por exemplo, trabalha lá no padeiro, na fábrica na fábrica de panificados. Dependendo do produto, se for muito caro, ele não pode consumir, ele não pode levar para sua família, porque os salários eram realmente miseráveis. Então, aí é o capítulo 6, como eu falei para vocês, ele é grande, ele é maior do que os outros dois que eu vou discutir, mas ele trabalha com essa questão, como que surgem as classes sociais, como que acontece esse distanciamento entre patrão e empregado, e como isso aí dá origem ao que nós conhecemos hoje como proletariado, como empregado, como patrão, e como essas distâncias começam a acontecer. Vou tentar gravar o vídeo do capítulo 7, capítulo 8 e 9 o mais rápido possível. Mais uma vez, eu sugiro que vocês adquiram esse texto, comecem a ler comigo, porque a compreensão vai ser melhor. Dúvidas, sugestões, comentários? Pode deixar aí, que eu tento melhorar, eu tento rever. Se eu falei alguma coisa que vocês não concordam, sintam-se à vontade para comentar. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Não deixa de comentar, o comentário de vocês é imprescindível, porque é com eles que eu vou tentar melhorar, que eu vou tentar tornar esses vídeos mais agradáveis possíveis. Então é isso, espero vocês no próximo vídeo.